Olá, tudo bem? No momento de Divã anterior, eu falei sobre a energia da raiva, como ela pode ser uma aliada no seu dia a dia. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards, para que você possa assistir depois. E no momento de Divã de hoje, eu quero falar sobre a terapia holística, o que é e como ela pode te ajudar na sua vida. E antes de entrar no assunto, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliane, sou psicanalista, espiritualista e terapeuta holística. E este aqui é nosso espaço Momento Divã, onde olhamos para a vida com consciência, espiritualidade e cura. Seja bem-vinda, bem-vindo, se acomode-se confortavelmente, que nosso bate-papo de hoje já vai começar. E de onde surgiu então a ideia de fazer esse vídeo? Foi no momento em que eu estava conversando com o meu namorado e com a sua família, onde eles não entendiam o que é terapia holística. E naquele momento eu percebi que, apesar da terapia holística já estar um pouco mais no dia a dia ali na internet, ainda existem pessoas que não têm tanta clareza sobre o que é. E é algo bem compreensível, porque eu mesmo, antes de iniciar com a terapia holística, eu não sabia o que era, nem que existia esse tipo de terapia. E por isso, então, eu resolvi fazer este conteúdo. Eu espero de coração que este vídeo te traga clareza e que possa sanar alguns dos seus questionamentos. E o que será falado então neste vídeo? O que é terapia holística? Eu vou contar um pouco da minha história, da minha jornada. Para quem é a terapia holística? Principais dúvidas, o funcionamento. Eu vou falar também um pouco das técnicas que eu utilizo e depois no final eu faço um resumo de tudo. Então vamos lá. O que é o holístico? A palavra holos, ele deriva do grego e ele significa o todo. Ou seja, a terapia holística ela não vai atuar somente nos sintomas. Ele vai olhar você como um todo. Então ele vai considerar a sua história, o seu momento presente, os seus pensamentos, as suas emoções. Ele vai trabalhar o seu corpo, o seu mental, o seu emocional, o espiritual e o energético. Ele vai integrar todo esse campo seu, ou seja, você como um todo. Então eu vou contar aqui um pouco da minha jornada, como é que eu iniciei com a terapia holística. Porque nós, seres humanos, compreendemos melhor através de histórias. E a minha jornada ela começou na época em que eu ainda estava no Brasil. Eu não sabia quem eu era direito, ou melhor, eu não aceitava quem eu era. Porque eu sempre fui uma pessoa quieta, com poucos amigos, que não falava muito e não interagia muito ali. E aquilo para mim parecia algo errado, parecia que eu era errada. Né? Que a sociedade sempre aceitou muito mais pessoas extrovertidas, que tinham vários amigos, que era popular, e eu não era assim. E eu também tinha essa dor existencial de quem eu era, o que eu estava fazendo aqui neste mundo, sendo que era como se eu não fosse aceita na comunidade, neste mundo. Então eu resolvi procurar uma psicóloga. E só um adendo aqui, eu já tinha uma certa conexão com a espiritualidade. Na verdade, eu tinha uma conexão com o espiritismo. Né? Eu sempre gostei também de anjos, de gnomos, né? Esse lado mais espiritual. E eu lembro que na adolescência eu comprava aquelas revistas do João Bidu, mas eu não sei se foi por lá que eu
peguei aquele tarô, que era um tarozinho pequenininho assim, era o tarô dos anjos. E eu comecei, né, a ler ali o tarô através daquele tarô dos anjos. E então eu sempre tive esse pezinho também nesse lado do espiritismo e do espiritualista, né? Mas voltando para a psicóloga, eu fui sim algumas sessões com a psicóloga para entender, então, esse meu jeito de ser, que na verdade eu não me aceitava como eu era, né? Eu sempre me questionava se eu era normal, porque eu via que as pessoas aceitavam muito mais aquelas que são extrovertidas do que aquelas que são introvertidas, que era o meu caso. E também na época eu tinha muitas enxaquecas, eu tinha muita crise de enxaqueca e cada vez mais piorava, né? A frequência com que eu tinha essa enxaqueca aumentava. Eu não vou prolongar aqui sobre esse assunto da enxaqueca, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar aqui nos cards e aqui também na descrição. Se te interessar, depois vão lá assistir. E aí eu já estava meio que infeliz, né, estando no Brasil. Eu então decidi fazer um intercâmbio na Irlanda, ficar lá por um tempo para aprender inglês, mas também eu ouvia muito, né, falar que o intercâmbio ele te traz a conexão com você mesmo, porque você está sozinho naquele lugar, né? Então ele te traz esse autoconhecimento. E aí foi que fui para a Irlanda. Fiquei lá assim por um tempo, passei sim por uns bons perrengues ali na vida. Talvez não tanto quanto em Portugal, mas também tive sim meus perrengues ali, né? O fato de, apesar de eu já falar um pouco de inglês, no Brasil era nível intermediário, mas quando eu cheguei lá eu percebi que o meu intermediário é basicamente o básico. Eu tinha dificuldade sim de entender um pouco lá os irlandeses, mas também tinha questão no trabalho, né, que eu estava tendo dificuldade de encontrar trabalho e tudo mais. E foi naquele momento que eu conheci a Seiichi Onoye através de uma amiga, e depois eu fiz um curso de cocriação da minha realidade. E aí eu percebi que sim, o negócio funciona, só que depois é como se eu retrocedesse e não conseguisse mais cocriar aquilo que eu queria. Eu percebia que o meu emocional, ele oscilava muito, né? E, enfim, depois da Irlanda, eu fui então para Portugal. Ali, sim, eu tive uns perrengues muito grandes, né? Eu tive realmente muita dificuldade de parar no emprego. Eu ficava em torno de 2, 3, 6 meses no máximo dentro de um emprego ali, e era totalmente, eu não posso dizer totalmente infeliz, mas eu posso dizer que talvez eu não aceitava estar ali, né? Porque o meu objetivo era fazer intercâmbio e estar ali imerso naquela língua inglesa. Mas enfim, para não prolongar aqui muito, passei ali pelos perrengues e quando chegou o Covid, eu tive oportunidade, então, né, na verdade todo mundo teve aí essa parada total de trabalho, de estar em contato com as pessoas e ficar ali dentro da casa, né? E naquele momento, então, eu resolvi
buscar conteúdos. Na verdade, eu sempre estava buscando, mas ali foi onde eu consegui aprofundar um pouco mais nessa parte de entender quem eu era. E foi então que eu conheci a mesa radiônica, né? Eu conheci a humanoterapia, que é a ferramenta com que eu trabalho hoje, e que me ajudou demais, né? Me ajudou a desbloquear, me ajudou a entender quem eu sou. Eu fiz sim uma sessão de terapias com eles, né? Com a minha professora no caso, e que realmente desbloqueou aquele medo que eu tinha. Era um medo paralisante, que eu não conseguia seguir em frente. Me fez entender que eu estava dando murros em ponto de faca na minha vida. Eu estava tendo uns padrões repetitivos na minha vida. Então, através dessa ferramenta, através da terapia holística, é que eu compreendi que a forma como eu sou não é errada, que existe vários, né, tipos de pessoas. Não somos uns, como eu posso dizer, cada ser humano é único, cada ser humano traz sua essência neste mundo. Então eu não precisava ser igual às outras pessoas, que aquelas pessoas extrovertidas, que tem vários amigos, que fala muito. Eu não precisava ser isso. Eu precisava sim me aceitar como eu sou. Eu tenho a minha essência, eu tenho as minhas profundidades, né? Então foi através dessas ferramentas da terapia holística que eu consegui entender quem eu sou e aceitar quem eu sou. E também destravar esses medos, essas inseguranças que me paralisavam. Então, depois de toda essa explicação, de toda essa história da minha vida, para quem é indicada a terapia holística? Ela é indicada para você, que assim como eu tinha esses medos paralisantes, essas inseguranças que não permitem andar para frente, que te paralisam. Para pessoas que têm esses padrões repetitivos, seja no relacionamento ou seja no trabalho. Para pessoas que têm esse vazio existencial como eu tinha. E também para as pessoas que têm alguma doença, digamos assim, que não é diagnosticado pelos médicos, pelos métodos tradicionais, né? Eu vou deixar aqui linkado também nos cards e na descrição o vídeo que eu falo dos 7 corpos, que toda a terapia holística, quer dizer, a terapia holística que eu trabalho é baseada nesse fundamento dos 7 corpos, que a doença, ela vem dos níveis sutis e vai se adensando até chegar no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a etapa final, digamos assim, da doença, que o desequilíbrio, ele já está vindo desde o campo sutil. Então, por isso que é importante olhar para esse campo energético espiritual, limpar esse campo, porque aí sim a gente também está limpando o nosso corpo físico. Como funciona então na prática a terapia holística? Um ponto importante antes de eu falar sobre isso é que cada terapeuta trabalha com sua ferramenta, né? Então não tem só uma ferramenta de terapeuta holística, existem várias ferramentas terapeutas de terapias holísticas. E cada terapeuta tem seu modo de atender, tem seu modo de atuar, tá? Tudo que eu falar neste vídeo vai ser baseado no meu atendimento, vai ser baseado na minha metodologia, no meu jeito de trabalhar com as ferramentas terapêuticas, ok? Eu gosto de dizer que a terapia holística
ela é como uma consulta médica, não tem nada de misticismo, não tem nada de coisa do outro mundo. Basicamente, você, quando vai para o médico, chega no consultório, ele te faz aquelas perguntas breves e depois inicia o processo de exame, não é assim? Então, na terapia holística também é a mesma coisa. Você vai chegar, a gente vai conversar, eu vou te perguntar por quê, né? O que te trouxe até uma sessão de terapia holística. Vamos conversar para eu poder entender a sua situação e depois, logo em seguida, a gente entra com a ferramenta terapêutica. Cada ferramenta trabalha de uma forma diferente, né? Tem ferramentas que têm duração de 45 minutos e outras até 1h30, 2 horas de duração. Depende muito de cada situação, né? E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que cada sessão é única, porque cada ser humano é único. Então, nenhuma sessão vai ser igual à outra, tá? E, portanto, também tem ferramentas terapêuticas em que é necessário mais de uma sessão, tá? Porque ele é uma técnica profunda que engloba todos os corpos. Por isso que essa ferramenta, geralmente a gente faz uma vez na semana e vai ter duração aí mais ou menos de 2 a 3 meses, dependendo do que a mesa quântica vai me dizer. Mais pra frente eu falo sobre a técnica, tá? Então, voltando aqui, o atendimento é completamente online, então você não precisa se preocupar com o trânsito, como é que você vai chegar, quais são os transportes, tá? Porque você consegue fazer na sua casa, no conforto, né? A única coisa que eu peço é que tenha uma conexão estável e que você possa fazer no momento tranquilo, que você possa estar mais tranquila, que ninguém vá te disturbar ali naquele momento. Reserva, né, aquele momento para cuidar de você, tá? Se for necessário, converse com o seu companheiro, né, para que possa ficar aí com os filhos, enfim, e informa que é um momento para você, para cuidar de você, porque quando você se cuida, você também está cuidando do outro, né? E a terapia holística também não tem nada de misticismo, tá? Você não precisa vir na sessão de roupa branca ou com alguma roupa em específico, de cor específica, tá? Pode comer normalmente, pode ser depois da janta, depois do almoço, depois do café da manhã. A única coisa que eu peço é que não ingira, que não beba bebidas alcoólicas e também que não consuma substâncias alucinógenas que te faça sair um pouco do ar, ok? Então, entrando aqui sobre as técnicas, eu vou citar aqui 3 técnicas principais, tá, que eu utilizo, para não ficar muito longo o vídeo. Caso você queira saber as técnicas, outras técnicas que eu trabalho, aqui na descrição do vídeo tem o meu site. Ali eu coloco todo detalhadamente como que funciona cada técnica. E se, claro, obviamente tiver ainda dúvidas, pode entrar em contato comigo que eu vou responder com todo carinho, ok? E a primeira técnica que eu quero falar aqui é uma manoterapia. Essa técnica eu vou verificar os bloqueios através da mesa quântica e também vai fazer essa limpeza, essa remoção desses bloqueios através de ferramentas energéticas espirituais. Nessa técnica você vai conseguir ter clareza dos seus bloqueios e também destravar todos esses bloqueios para que você consiga ter a coragem, a força de fazer a sua vida acontecer. A segunda ferramenta que eu quero falar aqui é a psicanálise e espiritualidade, aonde une a psicanálise de Freud e Jung
com a espiritualidade e energia. E através dessa ferramenta, você consegue verificar quais os padrões invisíveis que estão moldando as suas escolhas e, consequentemente, criando o seu futuro. Porque quando você tem clareza daquilo que está moldando, das suas escolhas, aquilo que está no inconsciente, você consegue ter o controle da sua vida de volta. Porque o que faz a gente escolher muitas vezes é o que está no nosso inconsciente, nos nossos padrões emocionais e mentais. E a terceira e última ferramenta que eu quero falar aqui é a mesa radiônica, aonde vou identificar as energias, os bloqueios, trazendo então clareza para você, e depois vamos fazer a harmonização dessa energia, ou seja, removendo esses bloqueios para que os seus caminhos voltem a fluir. Aqui no canal eu já fiz um vídeo com a harmonização da mesa radiônica para a vida profissional. Se você tiver interesse, depois vão lá assistir. Eu vou deixar aqui linkado nos cards e também aqui na descrição do vídeo. E então vamos lá para as principais dúvidas que eu escuto em relação a terapias holísticas. E a primeira pergunta é: a terapia holística tem a ver com alguma religião? A minha resposta é não. A terapia holística, ela não tem nenhuma religião. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer, tá? Ela, na verdade, ao meu ver, ela vai integrar todas as religiões. E já falando sobre o todo, terapia holística também qualquer pessoa pode fazer, de qualquer sexo, de qualquer gênero, de qualquer idade, tá? Não tem restrições para fazer a terapia holística. Obviamente, estou falando das ferramentas com que eu trabalho. Pode ser que outros terapeutas que trabalham com outras ferramentas pode ter alguma restrição, tá? Então, no caso, é bom verificar com o terapeuta se tem alguma restrição. Outra pergunta muito comum é: eu posso fazer a terapia para outra pessoa? Né? Ou seja, no lugar da outra pessoa, eu posso pedir para outra pessoa. No meu caso, eu não faço, tá? Porque eu entendo que a outra pessoa tem um livre-arbítrio. Eu entendo a dor, né? Vamos supor que, vamos colocar uma pessoa que fica mais fácil de explicar. Eu tenho a minha mãe que está sofrendo de alguma coisa. Obviamente, eu como filha, eu quero muito ajudar minha mãe. Porém, eu como terapeuta, eu entendo que a sua mãe tem um livre-arbítrio, né? A não ser que você chegue nela e fala: mãe, existe uma terapia que é assim, explica um pouco para ela como funciona. Se ela falar: ok, eu aceito passar, né? Aí sim, você pode, sei lá, comprar uma sessão de terapia para ela e ela vira terapia e vira sessão, tá? Isso é muito importante, porque eu preciso conversar com ela, eu preciso entender a situação dela, entende? Porque muitas vezes queremos ajudar o outro, mas às vezes é um processo de alma que a pessoa está passando, que ela precisa passar para aprender alguma coisa. E se eu, como filha, invadir o campo dela sem autorização, eu vou estar impedindo ela de aprender alguma coisa. Eu vou estar interferindo no livre-arbítrio dela. Tá? Por isso que eu não faço a terapia para outra pessoa sem que a outra pessoa autorize. Só que para ela autorizar, ela tem que estar presente. Porque eu preciso colocar ela na mesa. Entende? Eu preciso que ela fale, né? Que ela autorize olhar o campo dela e desbloquear tudo aquilo que precisa ser desbloqueado. Então, fazer para outra pessoa, eu não faço e também não recomendo. Mas cada um é livre, né, para fazer o que quiser, mas também tem as suas consequências, tá? A outra pergunta é: eu preciso acreditar em alguma coisa para que a terapia funcione? Não. A terapia holística vai funcionar independente de você acreditar ou não. Por quê?
porque ela vai atuar no seu campo energético, no seu campo espiritual, né? A gente vai estar atuando ali no campo sutil. Então, mesmo que você acredite ou não, ele vai funcionar. Porque é como se fosse um Wi-Fi. Você não vê o sinal, mas ele está conectado, né? Esse celular com que eu estou falando, com que eu estou gravando agora, eu não estou vendo a onda do Wi-Fi chegando até o celular, mas eu sei que chega porque funciona, certo? Então a terapia é a mesma coisa, são energias, são ondas de energias. Você acreditando ou não, ele está ali, tá? Ele está funcionando. E a última pergunta é: a terapia holística substitui o médico? Não. A terapia holística, ela é conhecida como a terapia complementar, ou seja, ela vai complementar a terapia com o médico, tá? Ou seja, por exemplo, o médico fez todos os exames e não teve um diagnóstico. Aí sim a terapia vai entrar para complementar aquele diagnóstico que não conseguiu ver, digamos, com os recursos da matéria física, tá? Aí sim a gente entra com a terapia para verificar o que é a raiz daquele problema, a raiz daquela situação, né? Porque, como eu falei, está no campo sutil, e é do campo sutil que vai se materializando. Então eu sempre vou recomendar primeiro passar pelo médico, ver os recursos que nós temos aqui neste mundo, e caso sim não tiver diagnóstico, aí sim passar por uma sessão de terapia holística. E agora que a gente tirou todos esses mistérios da frente, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo se você também tinha alguns desses questionamentos e algumas dessas dúvidas que eu respondi também era sua. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então, resumindo aqui, a terapia holística, ela vai trabalhar você como um todo. Ela vai considerar a sua história, ela vai trabalhar o corpo, a mente, o emocional, o espiritual e o energético. Ela não vai somente nos sintomas, ela vai na raiz do problema. E ela é indicada para quem sente um vazio existencial, quem tem ciclos, né, repetitivos, seja dentro do relacionamento, ou seja na área profissional, e também para aquelas dores, né, no corpo que não tem um diagnóstico médico concreto. Ela não é ligada a nenhuma religião e qualquer pessoa pode fazer. Ela complementa o tratamento médico, ela não substitui. Ela desbloqueia energias estagnadas e traz consciência sobre os padrões que estão repetindo na sua vida. Então, vale a pena fazer uma terapia holística? Com certeza absoluta. Eu acredito que eu sou a prova viva que a terapia funciona. Porque, como eu falei, às vezes o padrão está tão profundo que só trabalhar o mental não vai funcionar. É importante ir para a causa ali emocional e espiritual e energético. E a terapia holística, ela vai justamente pular, digamos assim, a barreira da mente, atuando nesse campo emocional, energético e espiritual. Eu espero de coração que essas informações tenham te ajudado. E agora é com você. Se você sente que é o momento de cuidar de você com um olhar mais profundo, de forma integral, as informações para falar comigo estão aqui na descrição do vídeo. Gratidão imensa por este bate-papo e até o próximo Momento Divã.